Você sabe a diferença entre direita e esquerda? Calma, não é a diferença entre um destro e um canhoto, mas entre a direita política e a esquerda política. Ah, professor, falaremos dos capitalistas e dos comunistas? Não! Bem-vindo à nossa aula sobre Revolução Francesa, parte 2. É a continuação depois da queda da Bastilha. Se você não viu o vídeo anterior, dá uma olhada aí. Eu vou deixar aí na partezinha de cima o link. Tu pode assistir, beleza? Direita e esquerda vão surgir agora, na Revolução Francesa, beleza? Quando, logo nesse comecinho aqui da aula, tu já vai entender, eu já vou te ajudar. Mas essa aula também vai nos falar sobre a Constituição de 1791, depois vai falar sobre a radicalização, ou chamada Era do Terror, até a gente chegar à parte onde a alta burguesia ou os diretores vão governar a França. E aí nós terminamos com o surgimento de um personagem fundamental, Napoleão Bonaparte. Perfeito? Então vamos à nossa aulinha de hoje. Primeira coisa importante, vamos recapitular a aula anterior. O que aconteceu em 1789? Queda da Bastilha, ou a invasão, a tomada da Bastilha. Bastilha era aquele lugar onde tinham os inimigos do rei, onde tinha um arsenal de armas, os rebeldes tomam. A partir daquele momento, a França tem um rei, mas um rei sem muita atividade, sem poderes, porque o poder vai ficar concentrado na mão de uma Assembleia Nacional. Essa Assembleia Nacional, ela cria aquela Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, ou só a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ser universal. O que vai acontecer aqui? Aqui, olha só, nós temos aquele grupo de pessoas que cria uma Constituição. Nessa Constituição, depois de muito debate, se optou por um regime político chamado de uma monarquia constitucional. Ou seja, os franceses não queriam mais, pelo menos a alta burguesia e até a média burguesia, não queriam mais radicalizar tanto. Ou seja, haviam algumas pessoas na França que queriam cortar a cabeça do rei, ou mesmo prender o rei, ou expulsar ele da França. Mas o grupo mais conservador dizia, não vamos fazer isso. Vamos copiar aí o que os ingleses fizeram. Vamos criar uma monarquia parlamentarista. Mas aí o debate foi além e a opção acabou sendo uma monarquia constitucional. E esta Constituição, ela seria uma Constituição com influência maior dos Estados Unidos do que a britânica. A influência dos Estados Unidos se deu sobretudo pela criação de 3 poderes. A ideia original de um dos filósofos do Iluminismo, o nosso amigo Montesquieu. Outra coisa importante que eles copiaram dos americanos é que todos os cidadãos teriam direito. E o direito por si só caracteriza que o indivíduo não é um súdito, e sim um cidadão. Então nisso eles diferenciavam do que estava ocorrendo na Inglaterra e que ocorre até hoje por lá. Muito bem, meus queridos. Detalhe só importante. Eram considerados cidadãos ativos, que aí eles dividiram cidadãos ativos e cidadãos passivos. Os ativos eram quem possuísse dinheiro, teria que ter uma grana, e que pagasse impostos. Esse cidadão ativo, então tem dinheiro, paga impostos, é que teria direito a voto. Voto para quê? Para compor a Assembleia Legislativa, o parlamento da França, certo? Ocorreram as eleições com esses cidadãos ativos
E aí formou-se essa Assembleia Legislativa, que deveria governar a França. Muito bem. Aí o que acontece? É aqui que a gente chega na cereja do bolo desta aula. Porque é aqui que surgem os dois grupos que vão dar origem à esquerda e à direita. Mas vamos por partes. Primeira coisa importante. Quando se formou essa Assembleia Legislativa, nós tínhamos muitos grupos com ideias diferentes. Mas predominavam dois grupos. O grupo dos montanheses, ou da montanha, e o grupo do pântano. Qual é a diferença aqui? Montanha, pântano, certo? Planície alagada. Montanha é porque, nesta primeira configuração, um grupo se sentava na parte de cima desta Assembleia Nacional. E outro grupo, o chamado pântano, parte de baixo da Assembleia. Certo? Quem eram essas pessoas? Veja bem, na montanha nós tínhamos basicamente a baixa burguesia, os sans-culottes e os trabalhadores em geral. Claro, os representantes dele, né, pessoal? Porque a gente tem aqui uma assembleia, a população são milhares, milhões de pessoas. Ali era um grupo menor. Então, os representantes da baixa burguesia, sans-culottes, trabalhadores, camponeses, estavam na montanha. Já o pessoal do pântano, eram os representantes basicamente da chamada alta burguesia e vamos colocar aqui média burguesia também, tá? Muito bem. Isto quando começou a Assembleia. Com o passar do tempo, especialmente já na configuração da Convenção Nacional, que eu já vou te explicar melhor como é que chegou lá, a gente vai ter uma substituição desses nomes. Nós vamos começar a ter aqui, olha só, o pessoal da montanha sendo chamados de jacobinos. E o pessoal que antes compunha o pântano vão passar a ser chamados de girondinos. Certo? Então nós vamos ter jacobinos e girondinos que vão acabar sendo nomes que nós vamos usar mais na nossa aula. Mas a origem está na montanha e no pântano. Muito bem. Agora perceba o que vai acontecer, né? Acho que eu já deixei bem montadinho para ti aí. Por quê? Porque no momento em que eles começaram a evoluir as discussões, e sobretudo aqui na Convenção Nacional, os jacobinos vão se posicionar à esquerda. Tá vendo? Esquerda aqui do nosso vídeo, né? Esquerda. E aqui os girondinos vão se localizar à direita. E aqui está a origem dos termos, eu sou de direita, eu sou de esquerda. Aí tu vai perguntar, professor Vini, mas cadê aí a parte de ser liberal, capitalista, sei lá, conservador, comunista? Cadê essa parte? Muito bem. Eu vou te explicar o que é o mais profundo que vai balizar, assim, teoricamente, no que a gente chama de teoria política, o que é uma pessoa de esquerda e o que é uma pessoa de direita. E aí tu vai ver que isso vai se aplicar em todos os casos ao longo da história. Muito bem? O que significa uma pessoa de esquerda? Significa uma pessoa que ela é contrária. Ela não quer a manutenção do status quo.
Pera aí, professor Vini. Deixa eu tomar uma água aqui para me recuperar que eu não entendi. Calma lá. Esquerda significa que o indivíduo vai propor que haja, olha aqui, vamos anotar, uma alteração no status quo da sociedade. Professor, o que seria o status quo da sociedade? Uma fotografia da sociedade. Se a gente pensar numa fotografia do mundo de hoje, tu vai ver uma pirâmide social, aqui no Brasil, por exemplo, classe A, muito ricos, B, ricos, C, média, D, pobres e miseráveis. Há uma pirâmide social formada aí, certo? O que vai propor os indivíduos que são de esquerda? Nesse entendimento da teoria política. Ele vai propor uma alteração profunda nesse status quo, nessa pirâmide, certo? Já o indivíduo que se posiciona à direita, que no caso aqui da Revolução eram os girondinos, eles vão defender a manutenção do status quo. Por isso que nós costumamos dizer que quem é de direita é um indivíduo conservador no aspecto político. Por quê? Porque ele não quer a mudança desse status quo. Ele não quer a alteração desta sociedade. Que era exatamente o que defendia a média e a alta burguesia. Professor Vini, mas eu não sei o que é a alta burguesia. A alta burguesia, tu vai imaginar comerciantes aqui com muito dinheiro. Então, para eles, não é negócio que a sociedade passe por grandes transformações, porque para eles está tudo bem. Já o pessoal da baixa burguesia, pequenos comerciantes, sans-culottes, trabalhadores, eles já queriam uma profunda transformação na sociedade, no status quo. Por quê? Porque para eles a vida não era tão boa quanto era a vida do pessoal da alta burguesia. Então a diferença aqui está em esquerda querem alterar o status quo, já quem está à direita querem manter o status quo. Costuma-se dizer que o pessoal da direita é conservador. Costuma-se dizer que o pessoal da esquerda é revolucionário. Muito bem. É um termo que nós podemos usar para o pessoal da esquerda. Por quê? Porque na maioria das vezes a sociedade beneficia esses, e eles precisam então, ou desejam, fazer uma revolução, mudar o status quo. Agora cuidado com uma palavrinha. Vamos escrever até para te não se perder, né? Se eu chamo esses aqui de revolucionários, eu tenho que escrever aqui, nesses aqui, cuidado, que é uma palavrinha que o pessoal acha que é tudo igual. Reacionários. O que é um reacionário? Um reaça. Ele é um indivíduo que é conservador, ele é por si um indivíduo que defende a manutenção do status quo. Então, revolucionário e reacionário. Perfeito? Muito bem, meus queridos. Aí agora vamos voltar lá para a Revolução. Formou-se a Assembleia, o pau comeu aqui entre eles, né? Politicamente eles não se entendiam, e o aspecto defendido pelos jacobinos começou a ganhar cada vez mais apoio. Entre quem? Entre a população. E com o apoio popular, os jacobinos chegam ao poder. Eles começam a governar, eles passam a estabelecer o que a gente chama de Convenção Nacional. É o nome do governo dos jacobinos. Esse governo dos jacobinos, meus queridos, vai ter um apelido. Qual vai ser o apelido desse período? A Era do Terror. Era do Terror. Por quê, meus queridos?
Porque entre as medidas tomadas pela Convenção Nacional está uma espécie de vingança, de caça às bruxas, que nós vamos chamar de Comitê de Salvação Pública. O principal defensor desta ideia era um indivíduo chamado Robespierre, tá? Danton, Marat, Robespierre são os principais nomes da Revolução Francesa por parte dos jacobinos, são os líderes dos jacobinos, são as principais vozes dos jacobinos. Maximilien Robespierre é o pensador e o criador do Comitê de Salvação Pública. Qual seria a principal função dele? Perseguir membros do clero, defensores da monarquia, monarquistas e a alta burguesia, ou seja, os setores mais conservadores do Ancien Régime e os conservadores agora da Nova França, né? Esses seriam perseguidos pelo Robespierre. E qual é o auge deste período? A implementação da guilhotina. Sabe o que é guilhotina? Guilhotina é aquele espaço, né? uma espécie de cama, aquele local, onde nós vamos ter uma lâmina de aço, de ferro, extremamente afiado, o indivíduo deita ali com a cabecinha para esse lado e a lâmina de ferro degola, decepa a cabeça do indivíduo. A decapitação já era algo feito, né, há muitos séculos na Europa, mas ela sempre tinha um problema. Qual era o problema? O decepador, o cara que te pegava o machado e pá, cortava a cabeça das pessoas. Ele, por vezes, ele usava, na maioria das situações, uma máscara, né, para não ser reconhecido. Mas quando ele fosse reconhecido pela população, ele era muitas vezes assassinado, torturado. E ele mesmo sofria muitos problemas psicológicos por ser um matador. Qual é a tua profissão? Eu mato gente, eu corto a cabeça das pessoas. Cortar 5, 10, sei lá, talvez não era tanto problema. Quando chegava muita gente, isso o perturbava, era comum eles ficarem loucos, suicidas, assassinos, enfim. Aí um médico sugeriu, na França, nesse período chamado guillotine, o médico, que para doentes terminais, ao invés deles ficarem sofrendo com dor, porque a maior parte dos medicamentos contra a dor não tinham sido inventados, que as pessoas fossem decapitadas. Não tinha mais salvação, está sofrendo muito, então vamos fazer uma morte indolor. E que não causasse problema, não ia ter o cara que ia cortar a cabeça. E aí o cara inventou a guilhotina. O Robespierre gostou da ideia e resolveu começar a usar a guilhotina para cortar a cabeça dos seus inimigos. Dos inimigos da Revolução como um todo. Vou repetir. Membros do clero, monarquistas e a alta burguesia. Mas aqui nós vamos ter um personagem principal. É nesse período aqui, é durante a Convenção Nacional, que nós vamos ter o rei mais a rainha, leia o rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta, que eles vão ser guilhotinados. Eles vão morrer em praça pública. Este é, veja, o ponto central, o ponto máximo da Revolução Francesa. Por quê? Depois de praticamente, fazer uma conta que 80 anos, é que a Revolução 1871 vai chegar definitivamente ao fim. Com o quê? Com a implementação de uma república na França. Eu sempre falo para os meus alunos, qual é a diferença de você visitar a Inglaterra, Londres e você visitar Paris? Ou você ir no Palácio de Buckingham e ir no Palácio de Versalhes. Versalhes não fica em Paris, né? Mas em Versalhes. Mas você ir para esses dois palácios, qual é a diferença? A diferença é que se você for para o Palácio de Buckingham, você vai encontrar a rainha da Inglaterra lá e você não vai poder entrar, porque ela mora lá, ela está lá. Agora, se você for ao Palácio de Versalhes, ele virou um museu, você pode visitar. Por quê? Porque o rei não está lá. Por que o rei não está lá?
que ele foi morto. E vai demorar, claro, 80 anos, nós vamos ter reveses nessa história, que vai ser lá quando nós vamos ter o Luís XVIII, Carlos X, quando nós vamos ter Luís Felipe de Orleans, já nos anos 1800, voltando a ter rei. Mas no final, lá depois da Comuna de Paris, em 1871, nós vamos ter a República Francesa, certo? E aí vem até os dias de hoje. A França tem um presidente, a Inglaterra tem uma rainha e um primeiro-ministro. Então, rei e rainha guilhotinados, certo? As mudanças não pararam por aí. Também há a confecção de um novo calendário. Ventoso, germinal, termidor, brumário. Ventoso, germinal, termidor, brumário. São nomes de um novo calendário. Tu vais ver, nós vamos falar aqui, ó, já vamos destacar para ti, ó. 9 do termidor, 18 do brumário. Tá vendo que não é setembro, agosto, dezembro, janeiro, fevereiro? Por quê? Porque os rebeldes, então, né, os revolucionários, resolveram fazer uma troca, inclusive, na nomenclatura dos meses. E aí se criou meses conforme algumas mudanças de clima, né? Como o ventoso, então, é a época que o vento sopra um pouco mais. Muito bem. Outro destaque importante que tu deve fazer aqui, fundação do Louvre, Museu do Louvre. Veja, lembre-se que, em tese, esses rebeldes estão do lado dos iluministas, estão defendendo os ideais iluministas, entre eles a ciência. Então passamos a ter um museu, cultura, né? Memória, Instituto da França, Escola Politécnica. Isso depois vai formar uma rede de conhecimento na França, conhecimento que vai dar origem a escolas públicas, escolas científicas, e não mais aqueles mosteiros que ensinavam o conhecimento através da fé, através da religião cristã. Esses institutos aqui, essa escola politécnica, o Museu do Louvre, são até hoje baluartes da cultura francesa. Os franceses os defendem muito bem por terem sido, então, frutos da Revolução Francesa. Aí, meus queridos, vem um detalhe importante, ó. Bota um asterisco para nós aí no teu caderno. Bota aí, bota! Botou? Fim da escravidão nas colônias. Por que tu vai botar esse asterisco aqui? Porque aqui tu vai escrever para mim aí no teu caderno o Haiti. Não é aqui. Bota aí, Haiti. Por quê? Porque o Haiti, colônia francesa, Haiti, está organizando uma rebelião aqui, inspirado nos ideais aqui da Convenção Nacional, e neste decreto, fim da abolição nas colônias, uma comunidade negra no Haiti proclama a libertação dos escravos do Haiti e, anos mais tarde, a independência do Haiti. Então, este é um assunto cobrado nas provas e que muitas vezes os alunos não entendem de onde ele vem. Ele vem daqui, deste período da Convenção Nacional, abolição da escravidão nas colônias. Depois, tu vai ver que o Napoleão, quando ele chega ao poder, ele vai reverter esta ideia aqui. Por que que eles vão colocar essa ideia em prática de abolir a escravidão? Porque eles têm como princípio liberté, igualité, né? Então, se as pessoas têm que ser livres e são iguais, não tem por que ter escravidão. Mas quando o Napoleão chega ao poder, aqui, já vou te explicar, ele refaz isso. E ele então passa a querer que aqueles negros do Haiti voltem a ser escravos. E aí eles dizem não e proclamam a independência do Haiti. Mas isso precisa ter uma aula sobre o Haiti para entender melhor. Aqui é só a parte da Revolução Francesa.
Muito bem. Aí o que é que vai acontecer? Como é que esse período termina? Depois de 3 anos, ocorre um golpe. Golpe 9 do Termidor. Como eu já te expliquei, parte do calendário, que tem como principal elemento a execução do Robespierre. O que está acontecendo aqui, meus queridos? Se a Convenção Nacional, quem chega ao poder são os jacobinos, perfeito? Quem vai governar agora durante o diretório serão 5 diretores. É daí que vem o nome diretório. 5 diretores. Beleza? E esses diretores aqui, eles são o quê? Girondinos. São membros da Gironda, como também era chamado o grupo dos girondinos. Ou seja, o golpe 9 do Termidor coloca fim na Era do Terror, justamente por ela ser um terror. Robespierre vai perdendo popularidade à medida de que radicaliza demais a revolução. Eles vão chegar a executar até alguns pequenos críticos, mas que apoiavam o governo deles, como Lavoisier, que era um cientista, um iluminista, cortam a cabeça dele. Então, eles exageram no Comitê de Salvação Pública. E aí, perde o apoio popular e o próprio Robespierre é guilhotinado. Isso é o golpe 9 do Termidor. Aí, como eu já até adiantei, forma-se o diretório, formado então por girondinos. Perceba, primeiro governou a esquerda, então, dos jacobinos, e agora vai governar a direita dos girondinos. São 5 diretores e os 5 são da Gironda. Muito bem. Entre esses diretores vai começar a surgir ao longo do período um personagem aqui muito importante, chamado de Napoleão Bonaparte. Mas veja bem, quando esses girondinos chegam ao poder, eles começam a fazer reformas para que a alta burguesia estabilizasse o país e, claro, começasse a defender os seus interesses. Então, surge um personagem contrário ao diretório. Nome deste cara, vamos colocar aqui, Gracchus Babeuf. Gracchus Babeuf é um cara que vai, então, se rebelar contra esse governo da alta burguesia. Gracchus Babeuf vai criar um movimento que ficou conhecido como a Conspiração dos Iguais. Entre as defesas da Conspiração dos Iguais do Gracchus Babeuf, que acabou morto, estava a defesa pelo fim da propriedade privada. Vamos anotar uma coisinha. Este aqui é o primeiro passo, é o início, é o surgimento do que anos mais tarde o pessoal vai chamar de socialismo, tá? É no meio da Revolução Francesa que temos os primeiros indivíduos que vão defender fim da propriedade privada e que décadas depois vão influenciar Marx, Engels, os grandes defensores aí do socialismo. Nós vamos ter uma influência muito forte disso também no anarquismo, no socialismo utópico, mas Gracchus Babeuf já caiu em prova, Conspiração dos Iguais, certo? Agora, vamos a medidas tomadas pelo diretório. Uma das medidas importantes é a criação do franco. O que é o franco? Moeda nacional. Para substituir os papéis, os assignats, que haviam sido criados no começo da Revolução Francesa.
Mas aí cria-se o franco, uma moeda que vai ser muito mais sólida, que vai funcionar muito mais e que só vai ser substituída agora há pouco tempo pelo euro, tá? Aí, meus queridos, como eu te disse, começa a surgir um personagem intrigante aqui na nossa história, interessantíssimo. Que é quem? Um jovem general chamado Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte vai surgir, vai chamar a atenção da França quando ele participa de uma batalha na cidade de Toulon, no sul da França. Ele é um jovem general, ele tem 20 e poucos anos. Ele cria uma estratégia militar de defesa de Toulon que vai ser um espetáculo. Mesmo eles em menor número, sofrendo um ataque, uma tentativa de invasão dos ingleses, eles vão conseguir vencer graças à figura do Napoleão Bonaparte. Então o Napoleão se projeta como um grande militar, como um grande general, estrategista, inteligente. E aí ele começa a ganhar espaço neste mundo aqui do diretório da alta burguesia. Por quê? Veja bem, presta bem atenção nesta parte. A França cortou a cabeça do rei, está sem rei, está defendendo uma república. Só que a Europa inteira, os países que cercam a França, todos eles eram monarquias. E eles começam a querer derrubar esse governo dos liberais burgueses da França. E aí é que pinta uma ideia entre os diretores. Dar força a esse general, dar poder a este general. Então, Napoleão Bonaparte é enviado para onde? Olha só, para o... Onde é que tem pirâmides? Egito. Lá no Egito, Napoleão Bonaparte vai derrotar os ingleses e vai se apoderar das riquezas do Egito. Nas expedições napoleônicas é que tem a invasão das pirâmides, o saque das pirâmides, muita riqueza por lá que eles vão pegar, vão trazer de lá uma parte das riquezas do Egito. Tu pode ver aonde? Cadê? Museu do Louvre. Não estão no Egito, estão na França. Por quê? Porque foram roubadas. Nesse período aqui, eles trouxeram essas riquezas para expor elas no Museu do Louvre. Tem uma ala inteira de egiptologia no Museu do Louvre. Aí o que vai acontecer? Napoleão vai para o Egito, vence a Batalha do Egito, consegue riquezas, poder, prestígio e volta para a França. E aí o que vai acontecer com Napoleão? Ele volta por cima da carne seca. Ele volta, né? Fortão. O que vai acontecer com Napoleão, meus queridos? Napoleão começa a perceber que ele pode se tornar um governante único da França. E aí ele articula o que fica conhecido como golpe 18 do Brumário. O golpe 18 do Brumário coloca fim no quê? No período do diretório e dá origem ao que a gente chama de a Era Napoleônica. O golpe 18 do Brumário é feito em 1799, e é quando começa a Era Napoleônica, e ele vai até 1815, quando Napoleão é derrotado na Batalha de Waterloo. Mas aí a gente tem uma outra aula para assistir a parte 3 ou a parte da Era Napoleônica aí das nossas aulas. Beleza, meus queridos? Um forte abraço. Precisando de mim, é só deixar aí alguma coisa nos comentários, tá certo? Fui! Tchau!